Boa tarde. Hoje falaremos do tema pagamento de impostos na aquisição de energia elétrica. Nós sabemos que se tornou comum as empresas celebrarem com as concessionárias de energia elétrica os chamados contratos sob demanda, ao invés de celebrarem contratos sobre energia elétrica efetivamente consumida. Na prática, esta forma de contratação sob demanda tem onerado as empresas, especialmente no que se refere à questão dos impostos. No entanto, é preciso esclarecer às empresas e os consumidores que o Superior Tribunal de Justiça entende que a cobrança de impostos sob demanda é ilegal. Este tema foi levado ao STJ diversas vezes e em diversos julgamentos o Superior Tribunal de Justiça confirmou essa decisão. Este assunto chegou a ser sumulado pelo STJ, o que gerou a súmula 391, que diz o seguinte: o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Pois bem, este tema ainda assim tem sido levado ao STJ em diversos casos, ou seja, as concessionárias de energia elétrica na prática elas ainda continuam repassando o ICMS e os impostos da forma com que a União exige e repassando neste contrato que é celebrado sob demanda. Isso tem gerado outras decisões, como uma decisão que foi proferida no rito dos recursos repetitivos, ou seja, é um julgamento que servirá como base de orientação para outros tribunais brasileiros, né? Nesse caso especificamente, o STJ diz que o consumidor tem legitimidade para contestar a cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no caso de energia elétrica que, apesar de contratada, não foi efetivamente fornecida. Nesse caso, o STJ rejeitou o argumento do fisco que alegou que o destinatário final da energia não integra a relação tributária, já que não arca diretamente com os custos do imposto. O ministro relator, ministro Asfro Rocha, disse que esse entendimento é perverso, né, quando aplicado aos serviços de concessionárias públicas. Até porque o consumidor ele fica numa situação onde ou ele paga a energia elétrica onde foi inserido esses impostos, ou ele simplesmente se vê na contingência de ter a energia elétrica, considerada um serviço essencial, cortada pela concessionária de serviço, pela concessionária elétrica. Na prática, nós sabemos que a concessionária ela nunca irá discutir com a União eventual repasse de tarifa ou eventual repasse de imposto. Logo, o único interessado em discutir isso é o próprio consumidor, né? De modo que nós entendemos que o posicionamento do STJ sobre esse tema foi bastante claro e elucidativo. Nós podemos citar aqui uma parte desse julgamento que diz o seguinte: o ministro relator explicou que, nas hipóteses de mudança nos tributos, a lei protege a concessionária, obrigando a revisão dos valores de tarifas a fim de preservar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Abre aspas. Sob esse enfoque é que o Estado concedente e a concessionária do serviço público encontram-se lado a lado, no mesmo polo, em situação absolutamente cômoda e sem desavenças, inviabilizando qualquer litígio em casos como o presente, ressaltou o ministro. Portanto, mais uma vez, cabe aqui esclarecer que o consumidor é o único prejudicado e desprotegido nessa relação contratual. Por óbvio que cabe a ele propor medidas judiciais para haver afastado qualquer abuso ou ilegalidade no que se refere a aumento de tarifas e até mesmo repasse indevidos ou cobrança indevida de impostos.
Nós entendemos que é um tema relevante, já que na média a cobrança abusiva desses impostos, ela pode gerar aí, na média, uma conta de energia a mais por ano, né? Então, isso demonstra a necessidade e o interesse das empresas em se verem abarcadas de seu direito nesse assunto específico do pagamento de impostos de energia na aquisição de energia elétrica. Nós esperamos ter contribuído com a elucidação desse caso e, claro, caso tenha alguma dúvida sobre esse tema, queiram entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.